Seguindo aqui os passos da nossa querida amiga Patrícia, a turma dela estava visitando uma, uma casa de atendimento a doentes com perturbações mentais, né? E estava se falando um pouco das influências da vida, né? De como as interações vão acontecendo, algumas causando, né, esses desequilíbrios, essas desarmonias, que algumas têm origem externa, mas que também existem algumas de origem interna. Mas continuando aqui o texto, né? Na aula prática, fomos ao Hospital da Colônia. Os doentes perturbados ficam no hospital em alas separadas. Dentro dessas alas ainda são isolados, dependendo de seu estado. Esses socorridos, é claro, não estavam obsedados, mas muitos tinham sido quando encarnados. É que ele fala muitos, não todos. Visitamos primeiramente os que se encontravam já em recuperação. A enfermaria é grande, com muitas janelas, leitos, cadeiras, algumas mesas com flores, quadros na parede e cortinas nas janelas. Era uma enfermaria feminina. As doentes usavam roupa branca, vestidos ou conjuntos de calça comprida e camisas. Quer dizer, uma descrição igual a qualquer hospital que você vá, que você conheça. Se ninguém foi já alguma vez a algum hospital psiquiátrico, fora as manifestações ocasionais de um paciente ou outro, assim, a área física é igual a qualquer hospital. E os pacientes, quando estão mais equilibrados, né, no caso aquela foi porque já estavam em recuperação, eles estão vestidos com as roupas de hospitais direitinho, conseguem conversar, igualzinho a qualquer hospital que se possa visitar. A primeira impressão que se tem é que estão bem, não têm dores, mas, em algumas, os olhos são um tanto parados, em outras inquietos. Umas falam muito, outras são quietas. Receberam-nos bem, gostam de conversar e falar de seus problemas. Recebemos orientação e permissão para tentar pôr em prática o que aprendemos sobre leitura da mente. Fomos até lá para conversar com os doentes, tentar ajudá-las com conselhos, dar passes e convidá-las a orar conosco. Aqui é uma coisa, né, que é muito interessante. Eles estão nesse local especificamente, né, que eu tinha me esquecido disso, né, que eles estavam falando que eles começaram a treinar a leitura da mente. Imagina se as pessoas que atendem os encarnados com desordens mentais tivesse essa capacidade. O problema é que aqui, com essa capacidade, a coisa poderia desandar para um lado muito nebuloso. Mas como poderia ser mais ajudado, né? Quando a pessoa tem medo ou tem vergonha de expor a profundeza do seu problema, né? Se você pudesse sentir e saber de fato o que está por baixo do tapete. Seria fantástico, mas isso teria que acontecer com profissionais extremamente bem escolhidos, porque, infelizmente, com certeza, isso descambaria para um mercado negro terrível. Mas vamos lá. Fui conversar com uma mocinha que parecia estar com 15 anos, mas tinha 23. Você quer me escutar mesmo? Interrogou-me. Posso contar minha vida a você? Claro que pode. Fale o que quiser, respondi. Era uma boa moça,
ou todos pensavam que era. Honesta, trabalhadeira, ajudava minha mãe, viúva, a costurar para as freguesas. Comportava-me um tanto estranha, maníaca, mas nada sério. Tinha 22 anos, não arrumava namorado e acabei apaixonada por um homem casado, passando a encontrar-me com ele às escondidas. Fiquei grávida. Ele não queria nada comigo. Arrumou e pagou para que fizesse o aborto. Temendo os comentários maldosos e minha mãe, fiz o aborto. Ninguém ficou sabendo. Mas depois desse gesto fiquei doente. Tornei-me louca e fui internada num sanatório, onde desencarnei após um tratamento de choque. Sofri muito, fui perseguida por um espírito inimigo de outras existências. Esse espírito, tentando reconciliar-se, ia nascer como meu filho e eu o abortei. Não me perdoou. O ódio voltou mais intenso e me perseguiu pelo umbral. Depois de algum tempo, fui socorrida. Agora estou bem. Observando-a, vi que ela fora um espírito endividado que, na encarnação anterior a esta, muito errou. E quando desencarnou, sofreu muito no umbral e acabou perturbado. Fez um tratamento e reencarnou. Na vida física, após novo erro com o aborto, seu cérebro desarmonizou-se e o obsessor conseguiu deixá-la doente. Se não errasse nesta, não iria adoecer. Assim, vimos casos em que os obsessores esperam uma oportunidade, como novos erros e desequilíbrio sentimental, uma dor como a da desencarnação de entes queridos, que baixa a vibração para poder atuar. Isso aqui que ela fala, uma dor como a da desencarnação de entes queridos, que baixa a vibração para poder atuar, é importantíssimo e muita gente não pensa nesse fato como uma abertura de porta para que agentes de vibrações mais baixas possam atuar na gente. É a tristeza. A tristeza ela tem um efeito muito semelhante ao remorso, que faz com que a gente se afunde, se deprima, perca a vontade de vencer os obstáculos. E isso facilita que a gente comece a reverberar em sentimentos, em sintonias que nos levem cada vez mais fundo, como se diz, do poço. Então, é muito importante quando a gente vê pessoas que, quando perdem um ente muito próximo, desandam numa tristeza, que não conseguem esquecer de jeito nenhum, que ficam extremamente apegados, falando o tempo inteiro, e você sente que ela não consegue se libertar daquilo, ela não consegue lidar com aquilo. Ter um suporte. Eu vou aqui contar um caso muito pessoal, Solange sabe muito bem de que eu estou falando. Uma das nossas irmãs, a nossa mãe desencarnou no final do ano passado. Mas até hoje uma das nossas irmãs não consegue lidar com isso. E tem alguns serviços, né, que eram da minha mãe, que tem que ser, lógico, né, avisar que ela faleceu para ser cancelado. E alguns, essa minha irmã, que era responsável por algumas partes relacionadas à minha mãe, ela ainda não conseguiu fazer isso porque ela não consegue ligar e dizer que minha mãe faleceu. E nitidamente ela entra numa profunda tristeza quando vem algum assunto tratando a nossa mãe, lembrando ela. Quer dizer, não estou aqui levantando a hipótese de que ela está sofrendo atuação por causa da tristeza, mas é uma atenção que a gente precisa dar por causa disso, porque as pessoas não levam esse fato em consideração como uma baixa de guarda muito grande.
a tristeza de perda de entes queridos, a gente não consegue lidar com ela e se afunda, pode levar a gente a facilitação de uma perturbação cada vez maior. E se a gente tem alguém na fila já esperando o momento, ele pode se apresentar com mais facilidade. Esses Silvio, doentes, diga. calma, Silvio, posso falar? O que Claro. acontece? É, aquela coisa como você fala, o espiritismo ele tem um viés diferente que fala do mundo espiritual, né? Então aqui, eu vou contar também, vou narrar uma coisa muito interessante que aconteceu ontem comigo, tá? Aqui em casa. Então ele fala assim, se vemos casos em que os obsessores esperam uma oportunidade. Veja só, eu estava jantando e estava tomando sopa. Aí, de repente, eu senti que meu talher, minha colher, quando batia na louça, fazia um barulho muito estridente. Mas eu continuei, né? Aí a Diva estava no sofá e começou a reclamar do barulho, mas barulho que estava irritando ela de forma toda irritada. Eu, já sabendo de toda essa coisa toda aqui do espiritismo, eu me calei, não falei nada. E tentei não bater o prato. Ela saiu toda irritada e foi para a cama, veio aqui para a cama, não queria falar toda emburrada. Conclusão, não dei pano para manga, fiz oração, tudo mais, isso e aquilo, não gerei desarmonia, não gerei desavença, fiquei na minha o tempo todo. Conclusão, à noite ela teve uma obsessão tão forte que ela saiu urrando, que o obsessor pegou ela que estava matando, sabe? Nesse nível, eu nunca vi Diva gritar daquele jeito como ela gritou. O cachorro saiu correndo, ficou desesperado, porque todo mundo acordou desesperado. Isso aí, para você ver, é só esperar uma oportunidade que eles se manifestam. Eu achei estranho eu bater o talher. Você bate talher, você bate o prato, você bate talher no prato, mas não naquela intensidade. Eles ampliaram o som, cara. É uma coisa assim que eu fiquei pasmo em ver. E aquilo que me chamou a atenção. Eu falei assim, pô, como é que eu vou bater tão. Uma batidinha amplifica tanto som assim, para você ver como eles trabalham toda na atmosfera para gerar essa desarmonia. É só isso. E quando a gente acha que não acontece com a gente, acontece sim. É que às vezes a gente nem dá conta. Esses doentes gostam tanto de atenção que às vezes querem nos narrar tudo de novo. Querem que fiquemos perto e lhe dediquemos atenção. A moça agarrou a minha mão. Deixe-me ficar mais perto de você. Sinta-me bem, deixe. Isso aqui, estava até conversando mais cedo com a Diva, nessa coisa de encarnado e desencarnado. Essa coisa da atenção é igualzinho no hospital. Ela está no hospital de desencarnados, mas é igualzinho aqui. Esses pacientes com um nível um pouco melhor de conscientização, eles têm uma carência muito grande, fazem exatamente isso. Eles querem atenção, eles querem te contar tudo, eles querem que você permaneça o mais tempo possível ali para eles terem atenção. Porque, justamente pelo estigma que eles têm, eles não recebem muita atenção. E tudo que eles fazem é jogado em cima da condição de desestabilização que eles têm. E eles sentem isso. E isso aqui é só para reforçar aquilo que eu e Diva estavam conversando, mas aqui e lá as coisas não são nada diferentes, não são nada diferentes. Então achar que vai ser muito diferente quando a gente chegar lá, que mesmo ampliando nossos horizontes, mesmo lembrando de coisas que agora a gente não lembra, mesmo vendo de forma diferente o universo, a gente vai carregar as nossas paixões, as nossas dúvidas, os nossos medos, os nossos defeitos, que vão ter um efeito sobre nós igual eles têm aqui na Terra.
Talvez do lado de lá a gente tenha mais facilidade de manter a vigilância e o cuidado. Mas o que faz parte de nós, faz parte de nós. Esteja aonde estiver. Diga. Alguém quer falar alguma coisa aí? Eu queria falar. Esse caso aqui, eu achei interessante. Eu não sou, deve ser uma coisa de psicologia que deve entender bem. Olha só, esses doentes, esses doentes gostam tanto de atenção que às vezes querem nos narrar tudo de novo. Ou seja, se esse é o sentimento de culpa, que eles precisam de alguém, tipo um confessionário, que vai para o padre para perdoar seus pecados. Você acha não é alguma coisa assim, Silvio? Por isso que eu estou fazendo essa pergunta. Não, pode ser. Não. Pode ser também. De repente ele pode entrar numa de que ele, botando para fora, ele se livra daquilo. Pode ser. Sinceramente, não, eu não sei, eu não tenho como te dizer se é, mas é uma das possibilidades, com certeza. Naquela hora, ninguém estava no leito. Isabel, assim se chama, e eu estávamos sentadas nas cadeiras perto da sua cama. Alguns colegas meus e alguns doentes saíram para o pátio de frente à enfermaria, que tem muitos canteiros floridos. Apiedei-me dela e a convidei a ir comigo conversar com uma senhora que há tempo nos olhava sorrindo. Fomos. Isabel ficou quieta, só escutando, mas não largou minha mão. Após os cumprimentos, a senhora pôs-se a falar. Filha, estou doente, mas não sou louca como dizem. Engraçado, aqui não me chamam de louca, mas no outro lugar, sim. Referia-se ao período de encarnação. Sou uma baronesa, falo e ninguém acredita. Tenho casa grande, bonita, empregados e escravos. Mas moro nessa tapera feia, com pessoas que dizem ser meus parentes. Tenho roupas bonitas e visto-me assim, com as feias. Já nem sei quem sou. Sou Maria ou Carmela? Que confusão. Quem você acha que sou? Falava, mas não esperava a resposta. Sou as duas, ou nenhuma. Dizem que fui Carmela, morri ou desencarnei, e nasci ou reencarnei, como Maria. Mas todos são um só. Por que sou duas? Queria ser Carmela, que se vestia bem, alimentava-se bem, era bonita e rica. Não gostava de negro, indaguei. Maria é negra. Não, tem horror, são sujos e burros. Mas sou negra, não vê? Não era, e fiquei. Tentei explicar que na existência anterior foi Carmela, e que teve o corpo morto. Depois reencarnou como Maria. Ela repetiu sua história novamente. Deixei-lhe um passe e ela se acalmou. Ali estava um caso de recordação fora de hora, fruto verde. Talvez tenha relembrado pela ação de algum obsessor, querendo perturbá-la. Ou ela mesma, fascinada com a encarnação como Carmela. Não esqueceu, e as lembranças confundiram-na quando voltou como Maria, numa encarnação de que não gostava e repeliu por ser pobre, feia e negra, raça que detestava. Íamos para outra enfermaria. Isabel me soltou chorando e querendo que prometesse voltar para vê-la. Disse-lhe que faria o possível. Tinha pouco tempo livre e precisava fazer coincidir meu horário livre com o de visita. Quando terminou o curso, fui revê-la. Já estava bem melhor. Sorriu ao me ver. Conversamos muito. Queria reencarnar. Havia pedido, mas os instrutores disseram que ela tinha que ficar mais tempo no plano espiritual. Convidaram-na para estudar. Incentivei-a. Isabel é analfabeta. Falei da escola com carinho, ela ficou entusiasmada. Lá, ela aprenderia o Evangelho,
amoral cristão que muito bem lhe fariam. Isso aqui é interessante, né? Porque mostra o cuidado das coisas, né? Da mesma forma que ninguém desencarna fora da sua hora, mesmo que leve uma vida que precipite algumas mudanças, e todo mundo aqui que talvez já tenha lido o caso, né, que diz que morreu antes, podia ter vivido mais tempo, isso não é fora da programação. Os arquitetos das reencarnações, eles conhecem muito bem todas essas possibilidades e sabem, pelo caminhar da coisa, o rumo que vai, a direção que isso vai seguir. Então, embora tenham essas precipitações, né, que alguns chamam de adiantamentos, eles não acontecem fora da hora prevista ou de forma que ninguém esperasse. E da mesma forma, o que a gente chama de moratória, né? Que é uma extensão do seu tempo útil aqui na Terra. Isso também é previsto já desde o início, pode acontecer, dependendo do que fizer e das necessidades envolvidas em todo o processo. E quando acontecem, não é que se foi decidido na hora, ele está doente, vai morrer agora, não, vamos dar uma moratóriazinha. Isso já foi decidido há muito tempo. Porque quando a gente escolhe um caminho, a espiritualidade já sabe muito bem aonde ele vai dar. Silvio, Diga. o que eu estou achando muito interessante, né, e muito enriquecedor. Veja só, existe aqui uma frase que quando terminou o curso, ou seja, ela só chegou nessa fase depois de passar por um curso, não é assim, eu quero isso, eu quero aquilo, livre, espontâneo, com vontade. É toda uma preparação, todo o direcionamento para chegar nessa fase que ela está aqui. E te digo mais, não são todos que chegam. Então, a carência, e aí, às vezes, nesses cursos, tem muitos que querem se dedicar a essa atividade de ajudar essas pessoas. É uma coisa muito profunda e interessante, também enriquecedora, né? É só isso. Não, mas isso que chamou a atenção é realmente muito interessante, porque ela, depois de um tempo, já achava que queria reencarnar, mas o pessoal ali ao redor dela sabia que ela não tinha condições, ela ainda precisava se preparar melhor. Como aquela senhora que elas conversaram antes, provavelmente se deixasse ela reencarnar, ela ia querer reencarnar como a Carmela, não como a Maria. Então, e isso já causava um problema de confusão, de identidade e de percepção do mundo ao seu redor nela muito grande. Então, tudo tem que ser estudado, preparado, a conscientização das pessoas tem que estar capaz de absorver aquilo tudo. E a gente desencarna quando tem que desencarnar e reencarna quando tem que reencarnar. A nossa vontade única e exclusiva nesse momento não tem, vou dizer aqui, quase que nenhum valor, embora ela entre no contexto, mas é aquela história, nada, nem os suicídios acontecem sem que o alto já soubesse. Isso pode ser, para alguns que ouçam isso, mas que crueldade saber que ele podia se suicidar, não fez nada. Porque é uma confluência de fatores e de escolhas que não dá para evitar. E às vezes evitar é muito pior. Então nada, isso é só para confirmar que absolutamente nada nas nossas vidas acontece sem que estivesse previsto e sem que os coordenadores da nossa encarnação, os espíritos que caminham ao nosso lado mais intimamente, não soubessem da possibilidade, não esperassem, e quando
a coisa envereda por esse caminho, não soubessem que ia acontecer daquela forma. Silvio, tem uma coisa interessante. Vou fazer dois ganchos pegando isso que você acabou de falar. Como é, como é complexo isso aí. Veja só. Filomeno de Miranda, Filomeno, não me lembro mais, estava no trabalho de obsessão, então teve uma egípcia que se matou por fogo, sabe? Ela e dois filhos. Então, tu imagina, ela morreu lá no Egito, veio aqui para o Brasil numa sessão de desobsessão, assim, de orientação, e se manifestou. Vê como é que a coisa é complexa, como é que o cara traz um ser de lá para cá, e aí acabou a língua, acabou tudo sair. E eu estou lendo agora aqui um livro muito interessante, que eu já comentei com vocês, sobre Francisco. E eu parei justamente nessa parte aí, que a gente está vendo essa guerra que está tendo, uma destruição total em Gaza, aquele massacre, todos a gente já sabe. Aí, Francisco estava revoltado com o tratamento que o pai estava dando aos servos dele, aos escravos, não sei o que você queira falar. Então, o que ele fala aqui? Vou ler rapidinho. Francisco se tem revoltas com esses acontecimentos, o acontecimento dessa escravidão, da expoliação e tudo mais, não está julgando os homens, e sim Deus, que onisciente sabia de antemão que eles sofreriam, como você falou, já sabe de antemão que a pessoa irá morrer, vai se cometer o suicídio. É da justiça divina, não é do homem. É uma coisa muito superior. Nem todos conseguem alcançar isso, é só isso que eu queria falar. 8h31. Vamos voltar lá para a nossa musiquinha para ir para a segunda parte. Porque eu não marquei aqui. Quer saber o quê? Onde que você parou para eu marcar? Essas enfermarias. Ah, tá. Essas enfermarias. Obrigado. Obrigado. Nada.